a ascensão de Jesus. Nós estudamos e estamos estudando sobre a morte dele na cruz. Quando Jesus morreu, para onde ele foi? Foi para o céu, porque ele disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou foi para o Hades, o inferno? Para onde ele foi? Sobre isso nós estudamos na aula anterior. E nós estudamos e nós vimos como está escrito. Jesus morreu, ele foi para, no mesmo tempo que ele foi para o céu, ele foi para o Hades, o inferno. E fazer o quê? Buscar o cativo do cativeiro. Nós lemos Efésios 4, do 8 ao 10. Lá está escrito que aquele que subiu, porque ele subiu, é o mesmo que desceu. Jesus, no dia que ele morreu, vamos dizer, naquela sexta-feira que ele morreu, entregou o seu espírito, ele foi para o céu, para o paraíso, porque ele disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também no mesmo tempo ele foi para o mais profundo do centro da terra, buscar o cativo do cativeiro, buscar todos os santos do Antigo Testamento que estava lá no inferno, no Hades. Inferno é uma palavra latim que não foi usada pelos escritores, mas sim pelos tradutores. Então é uma tradução. Esse nome inferno não existe na Bíblia. Seria o mais ideal Hades, do grego, que seria o lugar dos mortos. Bem, aquele que subiu, Efésios 4, do 8 ao 10, vai estar escrito assim: aquele que subiu é o mesmo que desceu. E ali nesse contexto vai dizer que aonde foi Jesus quando ele morreu? Ele foi lá no Hades buscar os cativos do cativeiro e levar para o céu. Porque até nesse então, todos os santos que morriam iam para o Hades, iam para o fundo da terra. Mas Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, ele inaugurou novamente o paraíso. O paraíso que estava fechado. Desde o pecado do homem, o paraíso estava fechado. Mas Jesus, ele tem a autoridade para abrir. Ele é o novo caminho, ele é a porta que dá acesso a esse paraíso, o paraíso de Deus, que está escrito lá em Apocalipse, que a árvore da vida está no meio do paraíso de Deus. Pois bem, na aula anterior nós estudamos isso, que ele desceu os lugares mais profundos da terra. Ele foi lá no Hades, foi buscar os cativos, ele foi buscar a chave, a autoridade da morte e do inferno. E ele foi também, como está escrito em 1 Pedro 3,19, ele foi dar testemunho, pregar, não evangelizar, foi proclamar as verdades de Deus. E ali naquele momento ele expôs a vergonha, toda a potestade, todo o principado. Você lembra? Colossenses 2,15, naquele momento, na cruz, ele fez várias coisas, foi para o céu, foi para o inferno, expôs Satanás, venceu Satanás, tomou a chave da morte, a autoridade. Então, daquele momento em diante, ele inaugurou o céu, ele subiu ao céu. Nós vimos, como está escrito, a entrada dele triunfal no céu, com todos os santos do Antigo Testamento, com todos os salvos até hoje, porque na eternidade não existe passado, todos os dias é um eterno presente. Pois bem, hoje nós vamos ver aonde ele está. Ele subiu ao céu, agora aonde ele está? Qual é a posição dele no céu? Qual é a autoridade dele no céu? É isso que nós vamos estudar nesse dia de hoje. Em Filipenses 2,7, lá está escrito que ele se esvaziou. Vamos ler rapidinho. Filipenses 2,7 vai dizer assim: mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, achado em formas de homem, humilhou-se sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou. Pois bem, lá em João capítulo 17, a oração intercessora de João pelos discípulos, olhem o que Jesus vai pedir. Ele se esvaziou, nós acabamos de ler, para vir do céu, ele se esvaziou e se tornou em forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Bem, João 17:5 vai dizer assim, a oração intercessora de Jesus. Agora, glorifica-me, ó Pai. Jesus está orando para Deus, orando para o Pai.
Glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha a oração de Jesus. Agora, Pai, ele está dizendo aqui, ele já terminou a obra dele, é o final da obra dele. Ele já acabou, já fez tudo. Daqui ele vai para a cruz. Ele está dizendo para o Pai glorificar ele novamente. Glorificar com aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Você pode imaginar que glória é essa? Você já estudou. Todo o universo, tudo estava dentro dele. Bem, agora ele está pedindo para o Pai novamente glorificar ele. Por que novamente? Ele está dizendo, com aquela glória que eu tinha passado, que eu tinha contigo, dá-me essa glória novamente. Por quê? Porque ele se esvaziou de toda essa glória para vir ao mundo e se tornar em forma de homem. Então ele está pedindo aqui para o Pai glorificar ele novamente. Aí agora nós vamos lá para Efésios, capítulo 4, o versículo 10 vai dizer assim: ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então naquela sexta-feira, quando ele morre, ele desce e também no mesmo tempo ele sobe. Por quê? Porque na eternidade não existe o passado. Na eternidade todos os dias são. Na eternidade é um eterno presente. Então no mundo Cronos, no nosso mundo, demorou 3 dias no inferno. Mas na eternidade foi no mesmo instante. No mesmo momento que ele subiu, é o mesmo momento que ele desceu. Porque na eternidade tudo passa ao mesmo tempo. Bom, olha o que vai dizer Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Acima, presta atenção, aonde ele está agora? Acima de todos os céus. Ele desceu no mais profundo da terra, agora ele subiu acima. Ele não está no céu, ele está acima. Presta atenção, porque na próxima aula, no próximo estudo nosso, você vai ver isso aqui e você vai entender. Ele está acima de todos os céus para encher todas as coisas. Para encher. Na tua Bíblia talvez está escrito para cumprir. Não é para cumprir. Como está escrito no original? Para encher todas as coisas. Por que encher? Porque ele se esvaziou. E antes de ir para a cruz, ele está dizendo: Pai, agora glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele se esvaziou, ele veio como homem, literalmente. Jesus era homem, 100% Deus e 100% homem. Mas agora, quando ele desce, ele sobe preenchendo todas as coisas. Quando ele vai no inferno, ele toma a chave da morte, que significa autoridade. Ele tem a autoridade sobre a morte. A morte morreu com a morte de Cristo na cruz, a ressurreição. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás. Tudo aquilo que tinha vencido Adão, Jesus venceu na cruz do Calvário. Agora ele vai subir preenchendo. Anota aí para você ler, para você entender a Bíblia. 4 de Efésios, versículo 10. Enchendo todas as coisas. Sim, ele se glorificou e tudo está novamente nele. E aonde ele está agora? No céu? Não. Ele está acima de todos os céus. Parece ser, amado, quando nós estudamos a Bíblia, que existe um lugar que está acima do trono de Deus. Parece ser, não posso afirmar, mas eu entendo assim, que existe um lugar no céu que está acima de todas as coisas, de todas as estrelas, acima do trono de Deus. Um lugar reservado. Um lugar reservado. Vai lá em Isaías, abre a sua Bíblia, Isaías 14. Isaías 14. Olha o que nós vamos descobrir aqui. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Aqui está falando de Lúcifer. Lúcifer, o luzeiro da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei
acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste lançado ao inferno, o mais profundo do abismo. Lúcifer parece ser que ele desejava, o intento dele, a rebelião dele contra Deus foi, ele queria não um trono no céu, ele não queria um lugar lá no monte da consagração de Deus, no monte consagrado de Deus, não, ele queria um lugar acima das estrelas, acima de todos os querubins, acima do trono de Deus. Parece ser que existe um lugar no céu que os anjos não chegam, é um lugar inacessível para os anjos, um lugar que está acima das nuvens, acima do monte da congregação, acima de todas as coisas. E Lúcifer queria justamente este lugar. E ele vai falar aqui, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, nas extremidades do norte. Nós estudamos isso, nós temos uma aula só sobre isso, a direita e a esquerda, norte e sul. O norte representa o lado esquerdo. Quando nós estudamos, existe uma aula que nós estudamos sobre isso, o norte é a esquerda, a direita é o sul. E quando o reino de Israel foi dividido, todos os do norte, todos os do norte se corromperam, e todos os do sul permaneceram firmes. Todos os da direita permaneceram firmes, e todos aqueles que foram para o lado esquerdo de Israel se corromperam. E nós vemos que Satanás, ele queria montar o trono dele do lado esquerdo, do lado do norte. Há um mistério aí, nós estudamos sobre isso. Bem, voltando aqui, Satanás, Lúcifer aqui nesse então, ele queria montar o trono dele acima de todas as estrelas. Ele queria um lugar que parece que estava vazio nessa época. Ele viu um lugar no céu que é acima de todos, um lugar inacessível. Lá ele queria colocar o trono dele. Então ele faz esse plano maléfico para fazer uma rebelião, montar um próprio reino nos céus para ele e um terço dos anjos. Bom, aqui está dizendo que Deus o lançou ao mais profundo do abismo, o inferno. Aqui está escrito inferno, mas não é inferno, é Sheol no original. Bem, essa profecia, ela se cumpriu em parte. Ele foi lançado, isso se cumpriu. Mas que ele agora foi lançado ao mais profundo do abismo, ainda não se cumpriu. Mas já está escrito, por quê? Você lembra? Na eternidade não existe passado nem futuro. Deus, quando fala na eternidade, ele sempre fala no presente. Eu sou o que sou. Então, sempre é presente na eternidade. Então, quando Deus afirma uma coisa na eternidade, talvez ainda não passou no mundo Cronos, mas na eternidade é o fim. Isso será o fim. Por exemplo, aqui Lúcifer, ele não foi lançado ainda, mas Deus, como já viu o final, porque Deus sabe todas as coisas, como ele já viu o final, ele já fala, ele já declara, porque ele já sabe o que vai acontecer. E é justamente isso que vai acontecer. Em Apocalipse fala sobre isso, que ele será lançado no abismo. Lúcifer. Bem, neste lugar, acima de todos os lugares, que estás exatamente Cristo. Efésios 4:10 vai dizer que, Filipenses 2:10 vai dizer assim, 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Deus, presta atenção, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Você vai ver aqui que está escrito que Deus lhe deu um nome, exaltou de soberanamente. No original é nas mais altas, nos mais altos lugares do céu. É isso que esse versículo quer dizer. Quando fala soberanamente, é na posição mais alta do céu. Deus colocou Jesus na posição mais elevada do céu.
Esse lugar que Lúcifer queria, agora está Cristo. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Não é sobre todos os nomes. Você já parou para prestar nisso? A maioria das traduções que eu pesquisei, todas está escrito igual. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Deveria ser no correto sobre todos os nomes. Não, mas não é sobre todos os nomes. É sobre todo o nome. Por quê? Porque esse nome aqui não está referindo a nomes de anjos, homens ou criaturas ou lugares. Este nome aqui, sobre todo o nome, presta atenção, talvez vai te surpreender o que você vai ouvir. Este nome aqui é o próprio nome de Deus. Deus está dizendo aqui que Deus mesmo, Ele, Deus, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Essa expressão, o nome, se refere a Jeová, a Yahweh, o Deus do Antigo Testamento, o Yehi, o nome. No hebraico é Hashem. Os hebreus, os judeus, eles não falavam os nomes de Deus, porque não existia pronúncia, não existe pronúncia correta para o nome de Deus. Então eles, algumas vezes, eles falavam Hashem. Hashem significa o nome. O nome. E quando eles, conversando entre si ou escrevendo as escrituras, eles pronunciavam o nome, todos sabiam que estavam referindo a Jeová. Hashem, no original é Hashem. Pois aqui Deus está dizendo que Deus colocou o nome de Cristo acima de Hashem, acima de Deus. Cristo está acima de Deus. Aí nós vamos lá para Salmos. Davi tinha muita revelação. Davi é um homem que teve muita revelação. Era um profeta poderoso. Olha o que ele vai escrever, Salmo 138, versículo 2. Eu inclinarei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e verdade, pois engrandeceste tua palavra acima de todo o teu nome. No original, essa palavra nome aqui está escrito Hashem. Se você pega um Strong e vai lá nesse versículo, você vai ver que o nome que aparece aqui é Hashem, que é um dos nomes de Deus. É a mesma pronúncia de Filipenses, que nós acabamos de ler, que o Hashem, o nome de Cristo, está acima do Hashem, acima do nome. E Davi está dizendo aqui, pois engrandeceste, elevaste a tua palavra acima do teu próprio nome. Esse versículo está dizendo, não é interpretação minha, é o que está escrito, que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. E João, ele vai dizer, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? O próprio Cristo. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra que se encarnou. Então, olha o que está escrito, que Deus exaltou Cristo acima dele mesmo. O que significa isso, pastor? Que Cristo é mais poderoso que Deus? Não está dizendo isso. Está dizendo que nada chega até Deus se não passar por Cristo. Quer dizer que Deus não vai fazer nada para ninguém se não for através de Cristo, no nome de Cristo, por meio de Cristo. Então, para chegar ao coração de Deus, para receber algo de Deus, não existe outro caminho. Tem que passar por Cristo. Cristo está acima do próprio nome de Deus. E Deus é amor. Deus é justiça. Deus é alegria. Você quer amor de Deus, mas o amor de Deus é incondicional. Pera, não totalmente. Existe uma condição. Cristo. Cristo está acima do próprio nome de Deus. E foi Deus que o exaltou e colocou aí. Não há como chegar no coração de Deus se não for através de Cristo. E hoje ele está nesse lugar mais alto do céu, acima de todas as coisas. Por isso que lá em Mateus 28, 18, ele vai dizer, toda autoridade me foi dada, toda, no céu
e debaixo do céu. No céu e na terra. E lá em Filipenses vai dizer que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, Hashem. Ali a expressão é, ele deu um nome que é acima de Deus, está acima do nome de Deus, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Olha só, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E eu quero te dizer uma coisa. Deus não está no céu. Uau! Vamos mais profundo na próxima aula. Aonde está Deus? Aonde está Deus nesse exato momento? Deus está no céu? Não. Deus não está no céu. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Mas todos que estão no céu, todos os serafins, anjos, arcanjos, animais celestes, todos os seres celestiais, eles se ajoelham diante de Deus. Eles declaram que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o próprio Deus, ele não está no céu. A Bíblia diz que quando Deus quer contemplar o céu, Deus se inclina. Você sabe onde está escrito esse versículo? Procura aí na Bíblia. Está escrito que quando Deus quer contemplar os céus, ele se inclina. Deus está acima do céu. Mas Jesus agora, no céu, ele está acima de todos os lugares no céu. Isso é maravilhoso. O lugar que o diabo queria é de Cristo. É de Cristo. Ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tudo está dentro dele. Aquela glória que nós estudamos, Bereshit, Gênesis, Bereshit, lembra? Tudo está dentro de Cristo, todas as coisas estão dentro de Cristo. Ele preencheu novamente, como está escrito em Efésios 4:10, ele preencheu tudo novamente dentro dele e agora ele está acima de todas as estrelas do céu, acima de todos os lugares, sentado no seu trono, cheio de glória, cheio de poder, e toda a autoridade foi dada para ele no céu, na terra e debaixo da terra. E agora o mais bonito de tudo, ele está dentro de você. Cristo está dentro de você, através do seu Espírito Santo. Então você, sim, é todo poderoso em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o que nos aguarda, amado, é algo maravilhoso que a nossa mente não pode entender. Agora nós entendemos em parte. Não tem como entender as grandezas de Cristo. Mas o que podemos entender, ele deixou revelado para nós. Amém? Então, quando você for ler Apocalipse capítulo 1, nós vamos começar a estudar Apocalipse daqui para frente. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito assim: revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que se trata o livro de Apocalipse? O primeiro verso, o primeiro capítulo é a resposta. Revelação. Apocalipse, no grego, significa, a tradução é tirar o velo. Tirar o velo do quê? Tirar o velo do nosso Senhor Jesus Cristo e revelar ele aos homens. Amém? Agora, nas próximas aulas, nós vamos começar a ir um pouquinho mais profundo. Nós vamos conhecer, nós vamos entrar no Apocalipse e nós vamos ver que o livro de Apocalipse não se trata do anticristo, não se trata da besta, não se trata do número 666, o que vai ser, não se trata disso. A pessoa mais importante, o ator principal, o personagem principal de Apocalipse é Jesus Cristo. Se refere a ele, a vitória dele, a glória dele, o reino dele, a esposa dele, tudo dele. E o mais bonito, querido, é que ele está dentro de você. Ou se ele ainda não está, ele está desejando entrar dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Amém?
Que essa aula possa edificar você. Volte a ver novamente essa aula. A ascensão de Jesus, ele está acima de todos os céus, sentado, cheio de glória. Deus deu novamente a glória para ele. Deus o exaltou acima do próprio nome dele, para que todo nome se dobre, para que todo joelho se dobre diante do Senhor e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus te abençoe.